A palavra nebulizador surgiu na língua inglesa em 1874. Mas a tecnologia da inalação moderna, das bombinhas que a gente tem hoje no mercado, surgiu em 1956, quando a Suzy, uma menina de 13 anos de idade, tinha asma grave. Ela era filha do George Mason. O George Mason era um médico na época e ele era presidente da Ricker Laboratórios, que hoje é a 3M no mundo. Olha. E ela chegou para o pai dela e falou: papai, por que a minha medicação para asma não pode ser usada igual o spray de cabelo da mamãe? Nossa. E aí ele, que era médico, e o químico da empresa dele, que chamava Arvin Purge, eles desenvolveram em 1956 o primeiro protótipo de dispositivo em spray e ganharam um prêmio. Nossa, e aí foi lançado esse primeiro dispositivo. A partir daí, a tecnologia de desenvolvimento de dispositivos inalatórios evoluiu muito. Então, hoje a gente tem, na verdade, uma tecnologia com muita física e química por trás dos dispositivos inalatórios. Então, a gente tem hoje os dispositivos em spray, que são as famosas bombinhas. A gente tem dispositivos em pó. A gente tem dispositivos em névoa, como o Respimate, por exemplo, do tiotrópio. A gente tem os espaçadores e tem os nebulizadores. Além dos diferentes dispositivos, a gente tem várias classes de medicamentos. Então, nós temos corticoides inalados, e nós temos 5 tipos de corticoides disponíveis no mercado brasileiro. Nós temos broncodilatadores do tipo beta-2, de curta ação, de longa ação e de ultra longa ação, com efeito 24 horas. Nós temos anticolinérgicos, que é a atropina de curta duração, e o tiotrópio, por exemplo, que é de longa duração. E nós temos aí combinações dessas drogas. Então hoje nós temos bombinha com 2 remédios, com 3 remédios dentro da mesma bombinha, colocando essas diferentes classes de medicamentos. Para que essa diversidade tão grande, doutor? De vários tipos de bombinhas, de medicamentos? Na verdade, não existe a melhor bombinha para todo paciente. Cada paciente se adapta melhor a um tipo de dispositivo inalatório. Então, essa aula eu dei hoje para o 3º ano da Faculdade de Medicina da Santa Casa, exatamente de técnicas e dispositivos inalatórios. Então, quando eu vou escolher um remédio inalatório, é importante eu olhar as características do indivíduo e escolher a bombinha melhor para aquele indivíduo. Tem gente que se adapta melhor ao pó, tem gente que se adapta melhor ao spray. Dentro dos corticoides inalados, é o que eu falei, tem 5 tipos, e eles não são iguais. A potência é diferente deles, o tamanho da partícula pode ser diferente, e eu tenho que conhecer essas diferenças para entender o que é melhor para cada paciente. Se o paciente inala uma partícula que tem 5 micrômetros, grande parte dessa partícula vai ficar na via aérea central. Se o paciente inala uma partícula de remédio que tem 1,5 micrômetro, ela vai chegar muito mais até a periferia do pulmão. Então, às vezes, com uma bombinha com tamanho de partícula menor, eu consigo usar uma dose menor de corticoide, porque o remédio vai mais profundamente e com uma dose menor eu consigo tratar a via aérea de maneira melhor. Que legal. Então, tem toda uma tecnologia por trás disso, e é importante entender que bombinha não é tudo igual. E muitas vezes é o mesmo remédio. Então, por exemplo, você tem budesonida formoterol, que é uma combinação de um corticoide com um broncodilatador, super comum, mas você tem spray, você tem em pó. E é importante você entender, por exemplo, quando o paciente usa um spray, ele não tem que fazer força nenhuma. O jato já sai com uma velocidade, e o jeito correto, por exemplo, de inalar é o indivíduo esvazia o pulmão, põe na boca, aperta e chupa devagar. Se o paciente fizer isso aqui, na verdade o jato gruda na garganta, fica na boca e vai pouco para o pulmão. Então, quando eu prescrevo uma bombinha em spray, por exemplo, eu tenho que ensinar que ele tem que inalar lento e contínuo, mais ou menos 5 segundos inspirando. Então, esvazia o pulmão, chacoalha a bombinha, tira a tampa, esvazia o pulmão, põe na boca, aperta, prendo a respiração sem engolir 10 segundos para dar tempo de absorver, aí eu solto. Quando eu prescrevo uma bombinha em pó, seja cápsula, seja um dispositivo de multidose, o jeito certo de inalar é rápido e forte. Já é diferente. É completamente diferente. Caramba. Então é curto e forte, não é lento e contínuo. Quando eu misturo bombinhas, então se eu dou uma bombinha em pó de manutenção e de resgate eu uso um spray, o que o paciente vai fazer? Ele vai usar tudo igual. Tudo igual. E aí ele vai usar uma delas errado.
A deposição pulmonar do remédio vai ser menor. Então, é importante não só eu ensinar, mas eu checar em toda a consulta. Então, eu peço para todo paciente, você vem na consulta, traz a bombinha que eu quero ver. Ah, não importa que você usa a bombinha há 20 anos, não importa, traz em toda a consulta que eu quero ver. Porque é muito frequente, o paciente faz isso aqui, e dá uma engolidinha e segura. A hora que ele deu essa engolidinha, ficou tudo na boca, não vai chegar no pulmão. Então, a grande dificuldade da medicação inalatória é a coordenação, a técnica inalatória que tem que ser checada adequadamente. Então, um paciente, por exemplo, que tem uma criança muito pequena, que não tem coordenação, o que eu faço? Eu uso um spray com espaçador e máscara. Porque quando eu coloco o espaçador e máscara, eu solto o spray, eu deixo a criança respirando 5 vezes, é a mesma eficiência do spray usado adequadamente por um adulto. Que o espaçador ele segura ali o espaçador a dose, diminui a necessidade de coordenação motora. Ele aumenta a distância pelo jato percorrido, então diminui a velocidade do jato e a criança vai simplesmente ficar respirando. Então você solta um jato e ela fica. Fez 5 respirações, é a mesma coisa que usasse corretamente. Então eu consigo usar, por exemplo, num idoso que tem Alzheimer, que não tem coordenação motora, eu consigo usar um spray com máscara e espaçador, por exemplo. Eu não consigo usar um pó para um idoso que não tem coordenação motora ou cognitiva. Então é importante, na hora de eu escolher o remédio, eu escolher o dispositivo inalatório junto, e o melhor dispositivo vai depender das características do paciente. O que é muito importante é não ficar misturando muito, como eu falei. Quando você dá um em pó e um spray, a pessoa vai usar tudo igual e o jeito de usar não é igual para todo mundo. Por isso que essa estratégia de manutenção e alívio, usar a mesma bombinha, por exemplo, de manhã e de noite, e usar doses adicionais se precisar, se tiver crise, é uma estratégia muito interessante, porque você não fica misturando várias bombinhas, vários dispositivos, um em pó, um em spray. É sempre a mesma bombinha que ele usa de manutenção para controle e usa se tiver uma crise mais vezes. Pode usar. Que legal, que aula, né? Assim, é muito interessante pra gente.